Fala, nação tricolor, e aí família Tricolaço, estamos aqui em vídeo express para falar sobre a situação de Luiz Zubeldia. E aí, Zubeldia cai, Zubeldia fica, se ele cair, quem vem para o lugar dele? Muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas até o momento, até onde eu pude apurar, ler e conversar com algumas pessoas, a informação é de que Luiz Zubeldia permanecerá no São Paulo, para desagrado de grande parte da torcida atualmente. E aí eu quero aqui deixar o meu registro, né? Eu sempre fui a favor da continuidade do trabalho de um treinador que você sabe que você pode tirar dele coisas importantes. Luiz Zubeldia, eu entendo que conhece o futebol, ele é um bom treinador, mas também reconheço que ele está numa fase muito ruim nesse momento do São Paulo. Apesar de que eu entendo que tem algumas situações que acabam corroborando para essa dificuldade dele conseguir desempenhar um trabalho melhor como treinador. É claro que falar só dos desfalques dele, isso é minimizar muito a situação. Eu acho que ele tem parcela de culpa sim no time estar bagunçado como está, no time estar desmobilizado como está. Isso vai direto na conta do Zubeldia, mas eu entendo também que não é só ele o grande vilão da história. Os jogadores precisam ser responsabilizados e principalmente os líderes do elenco. Luciano, Alisson, Rafael, Arboleda, Alan Franco e por aí vai. Esses caras precisam dar a cara a tapa, eles precisam puxar a responsabilidade para mostrar que o trabalho é um trabalho feito coletivo e não adianta ir só sempre no clichê do treinador. Tanto que ontem, depois na entrevista pós-jogo, o próprio Alisson falou disso. Ele falou, não adianta a pressão ir só em cima do Luiz Zubeldia, porque ele não é o maior ou o único culpado. Nós temos que chamar a responsabilidade e mostrar que não estamos jogando bem e a gente precisa fazer alguma coisa de diferente dentro do campo. Então, isso precisa partir do elenco também. Mas eu vou além. Além do Zubeldia, que tem culpa sim, mas não é o principal culpado, além dos jogadores que precisam chamar a responsabilidade, vestir a camisa do São Paulo e dar o sangue dentro de campo, independente do jogo, de qualquer competição, a diretoria do São Paulo é a maior culpada. Esses caras estão acabando com o São Paulo dentro de campo. São esses caras que estão atrapalhando a situação do São Paulo. São esses caras que estão remando contra o São Paulo. Então isso precisa melhorar, isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. O blogueirinho do presidente do São Paulo, o Belmonte que não entende nada de futebol, Rui Costa, Chapecó, Muricy Ramalho que tá lá só de enfeite. Esses caras precisam se organizar e começar a fazer uma revolução dentro do São Paulo. Esses conselheiros do São Paulo que só estão lá pensando no poder e no dinheiro e não no bem da instituição, esses caras são os maiores problemas do São Paulo. É claro que o Zubeldia não está fazendo um bom trabalho, isso é um fato. É só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter se classificado como segunda melhor campanha na Libertadores, apesar de estar nas oitavas de final da Copa do Brasil, para mim isso é insuficiente. O trabalho dele é ruim no comando do São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas aí você tirar o Luiz Zubeldia para trazer quem? Essa é que é a incógnita. E até onde eu pude ver, até onde eu pude notar e ler, o que está fazendo com que o Zubeldia ainda permaneça são alguns fatores. Dentre eles, a questão das lesões dos principais jogadores. Ele ainda não pôde contar com os principais nomes dentro de campo. Então ele tá ali de certa forma com a base de Cotia e alguns jogadores ali medalhões. Só que isso não está sendo suficiente. Aí é a crítica no trabalho dele, claro. Mas a diretoria ainda está avaliando de que de certa forma ele não teve os principais jogadores juntos para ele conseguir ter uma sequência de jogos com esses principais atletas. Então isso está sendo, de certa forma, mantendo ele no cargo. Além de que os jogadores gostam muito dele, então não tem nenhuma cisão ali, nenhuma ruptura dos jogadores do elenco com o Zubeldia.
Terceiro ponto, a questão financeira. O Zubeldia e sua comissão é barata diante da situação de mercado de treinadores. E ele também tem uma multa muito alta que a diretoria do São Paulo não tem grana para pagar isso e não quer gastar com isso nesse momento. Além do que, gente, é isso, não tem mercado, não tem treinador. Quem que vai ser colocado? Muita gente está falando de Jorge Jesus. Gente, vamos ser realistas aqui. O Jorge Jesus ganhava petrodólares lá na Arábia. Você acha que ele vai vir para o São Paulo para ganhar quanto? São Paulo não tem grana, o São Paulo tem um FDIC agora, que é o teto de gastos. O São Paulo não pode gastar mais do que ele arrecada. E não vai trazer o Jorge Jesus. Hernan Crespo, a mesma coisa. O cara estava no Catar ganhando petrodólares. Ele não vai vir para o São Paulo nesse momento. Não adianta. A realidade do São Paulo é Odair Hellmann, essas aberrações. E aí, para trazer Odair Hellmann, ou trazer essas aberrações, eu prefiro manter o Luiz Zubeldia, pelo menos por um período ainda pós Mundial, seja 3 jogos, eu não sei porque a sequência do São Paulo vai ser difícil, mas eu prefiro manter esse cara com a volta de determinados jogadores, Lucas Moura, Marcos Antônio, Oscar, alguns jogadores importantes, para daí, a partir daí, ver se o time não conseguir dar resposta, se o time continuar perdendo no Campeonato Brasileiro, aí sim você manda embora. Agora, mandar o treinador embora agora, eu acho que é a coisa mais fácil e a menos inteligente de se fazer. Porque vai ter uma parada agora, a gente vai ter a recuperação de determinados atletas, e aí é fazer a mobilização final, chegar no Luiz Zubeldia e falar, cara, seguinte, você precisa somar 9, 7 pontos nesses próximos 3 jogos aqui. Se você 9 ou 7 pontos, né? Se você não somar esses pontos, aí você vai cair, cara. Não vai ter como te segurar. A gente já tá te mantendo aqui, a pressão tá gigantesca, os resultados precisam aparecer, os jogadores estão voltando, você precisa dar resultado, dar uma resposta dentro de campo. Aí sim, se isso não acontecer, aí você demite. Agora, entrar na balela de, traz o Crespo, traz o Jorge Jesus, traz o Guardiola. Gente, isso não vai acontecer. Vamos ser realistas. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu já fui muito defensor do Luiz Zubeldia. Hoje eu defendo ele até a página 3. Eu acho que ele não tem culpa pelas lesões, ele não conseguiu ter jogadores ainda ali à disposição para ele poder fazer uma sequência boa, mas eu entendo que ele está tomando decisões e a parte de desmobilização do elenco é direto nele. E ele tem culpa direta nesse sentido. Então a culpa sim é dele, do São Paulo estar jogando mal no Campeonato Brasileiro. Mas a culpa não é só dele. É isso que eu queria deixar muito claro. Então eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. A gente se vê nos próximos vídeos ou qualquer outra novidade, porque o São Paulo, você sabe, é uma novela mexicana. Tudo pode acontecer. Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo.